Olá, me chamo Natália. Hoje eu vou dar continuidade no capítulo 2 do livro Os 4 Compromissos. E a gente parou no primeiro compromisso, que é seja impecável com a sua palavra, né? É uma das partes bem difícil. E dando continuidade, vamos lá. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, que chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam. O veneno emocional era transferido como opiniões e aprendíamos que essa era a forma normal de se comunicar. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação da sociedade. É assim que nos aproximamos um dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que ele se sente tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia, e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante do drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas a um vírus de computador e um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programação, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa, no seu computador, quando você menos espera e sem o seu conhecimento. Depois que ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito, ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com o professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que lhe diz: ah, esse professor é um sujeito pernóstico, não faz ideia do que está falando. E, cuidado, já ouvi dizer que ele é tarado. Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso. Mas não está consciente das motivações dela. Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar naquela disciplina, ou talvez estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir a informação como uma criança, alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então você começa a falar para os seus colegas de classe da mesma forma. Um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas verdadeiramente a culpa é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador, um pequeno trecho de desinformação, capaz de interromper a comunicação entre as pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar os outros. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, insere um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois, no esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através do circuito entupidos com um vírus contagioso e venenoso.
é ele que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers. Computador. Os que intencionalmente espalham vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar o veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesmo. Quando crianças fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está enterrando cada vez mais o sonho do inferno. Por anos a fios, assimilamos fofocas e opiniões dos outros, mas agimos conosco da mesma forma. Puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente, nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossas palavras contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que é a palavra e o que a palavra faz. Se você entender o primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida primeiro, na forma como você lida consigo mesmo, e depois, na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas a quem a mais ama. Considere quantas vezes você mexericou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio dos outros, para o seu ponto de vista. Quantas vezes você capturou a atenção alheia e espalhou veneno sobre quem mais ama, a fim de tornar sua posição a correta. Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista, não é necessariamente a verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego, do seu próprio sonho. Criamos todos esses venenos e espalhamos para os outros para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente. E toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo o nosso animal de estimação, cão ou gato, a impecabilidade do mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém, colocando encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se a sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se tornar impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertilizará palavras que formam a magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade da sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quando você fala a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com a sua palavra. Neste instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer depende do quão fértil a sua mente é para as sementes do amor. Sou impecável com a minha palavra. Cuide dessa semente. É a mesma que ela germinará em sua mente. Irá gerar mais sementes de amor para substituir sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota em sua mente. Ser impecável com a sua palavra. Esse é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível da existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar amor. Use a magia branca, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é e como é grande. Diga a si mesmo como você gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que fazem sofrer. É possível porque eu fiz isso e eu não sou melhor do que você. Não somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos, criar novos, então você pode fazer a mesma coisa.
Eu posso ser impecável com a minha palavra, porque você não pode. Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só que você pode criar uma impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com a sua palavra. A gente encerra esse capítulo, né? É um capítulo muito bom para a gente refletir, né? O quanto é difícil realmente a gente colocar em prática. Isso para todos, isso me inclui também. O quanto é difícil a gente realmente manter a nossa palavra, principalmente conosco, e principalmente de não dar opiniões. Nossa, eu sou uma pessoa que eu falo pra caramba. Essa questão de querer falar, de querer dar opinião, de querer o que o outro acha, o que o outro é. E é um erro contra a gente mesmo, né? A questão a gente julga o tempo inteiro. Mas quando a gente traz isso pra consciência, né? É algo que eu tento, né? E eu acho que é algo, esse livro é muito bom com relação a isso. Eu sempre tô lendo ele pra me relembrar de algumas coisas. Porque quantas vezes a gente peca a nossa própria palavra. De não nos manter firmes, né? Tipo, com aquilo, com o nosso compromisso mesmo, né? Que esse livro, ele é um compromisso com a nossa palavra e também o quanto que a gente faz julgamento dos outros também. E às vezes a gente tá inconsciente, ali a gente tá falando, e você não percebe. Aí você fala, não, peraí, isso que eu tô falando, eu tô certa? A minha verdade não é a verdade para todo mundo, né? Então é algo pra gente refletir também. Então, muito obrigado, que seja uma palavra de sabedoria para vocês, para mim também, como está sendo. Sempre a gente vai estar aprendendo. E acompanhe para o terceiro capítulo que vai vir na próxima semana. Obrigada.